quarta-feira de cinzas não é o fim do carnaval, é o início da jornada mais importante do ano. Nesse dia 18 de fevereiro, a igreja nos convoca para um deserto espiritual. Mas você sabe realmente o que deve ser feito hoje? O que pode, o que não pode comer? O que a gente deve fazer? Como escolher uma penitência que não seja vazia? Então, bem-vindo a mais um vídeo da Presença do Alto. O meu nome é Rafaela. E a nossa ideia aqui no canal é trazer para você um conteúdo católico que te ajude a crescer pelo menos um pouquinho na fé. E hoje eu vou te dar um guia completo para você não apenas cumprir tabela nessa quaresma, mas sim ter uma verdadeira mudança de vida. Com a quarta-feira de cinzas, inicia-se o período da quaresma, que é um período de preparação para que possamos viver mais profundamente a paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. E por que 40 dias? Na Bíblia, desde o Antigo Testamento, nós conseguimos ver várias menções a esse número. Foram 40 dias do dilúvio, 400 anos do povo hebreu escravo no Egito, 40 anos de peregrinação à Terra Prometida. Foram 40 dias de caminhada de Elias ao Monte Horebe, 40 dias em que Moisés ficou na presença de Deus no Monte Sinai. E principalmente foram 40 dias em que nosso Senhor ficou no deserto, se retirando e também sendo tentado, se preparando para o início da sua missão. E as cinzas que nós recebemos são um sinal de humildade. Também no Antigo Testamento nós podemos ver várias menções às cinzas. É um sinal de arrependimento, um sinal de conversão, um sinal de humildade que mostra a Deus aquela vontade de mudança de vida. A gente vê que Jó, quando se arrepende, se senta sobre as cinzas. Em Nínive, após o anúncio de Jonas, as pessoas verdadeiramente se convertem, se voltam para Deus. E como um sinal desse arrependimento, elas se vestem de sacos e se cobrem de cinzas. Tanto que quando o padre coloca as cinzas nas nossas cabeças, ele diz: convertei-vos e crede no Evangelho. As cinzas são um sinal dessa conversão, um símbolo dessa nova chance que Deus está nos dando, para que possamos humildemente refletir sobre quem somos perante Deus, sobre quais são os nossos pecados, quais são as atitudes que precisam ser mudadas em nós. Você lembra da festa do Domingo de Ramos? Todo mundo contente, alegre, celebrando que Jesus está entrando em Jerusalém. Então, todos cantam com ramos nas mãos. Hosana Rei, Hosana Rá, bem-vindo filho de Davi. Bendito seja o nome do Senhor. E as cinzas vêm justamente dos ramos que foram utilizados na celebração do ano passado. Eles são queimados e viram pó. E isso é justamente para nos lembrar que tudo que é glória humana passa. Tudo aqui vira pó, tudo aqui vira cinza. Inclusive nós mesmos devemos nos lembrar que somos pó. Do pó viemos e ao pó retornaremos. E esse convite à conversão, ele deve ser aceito com um plano de ação que é sustentado em 3 pilares: a oração, o jejum e a caridade. Então essas são as 3 ações que nós devemos ter como base, ter como princípio na quaresma, para que ela seja bem vivida. Então vamos começar falando um pouco sobre a oração. Então é muito importante que a gente tenha em mente que a oração ela não é simplesmente uma tarefa que a gente tem que cumprir, algo ali chato que Deus fica observando se fez, se não fez, quanto tempo rezou, quanto tempo deixou de rezar. Ela não serve para ser um fardo. A oração ela não é uma obrigação. A oração ela é um relacionamento. É ali que a gente estreita os nossos laços com Deus. É assim que a gente pode escutá-lo. É a conversa que a gente tem para crescer na intimidade com Deus. Então é muito importante que a gente tenha em mente que o mais importante não é simplesmente a gente aumentar o tempo da nossa oração, mas principalmente aumentar a qualidade dela. A oração ela deve nos fazer conhecer melhor a Deus e ser um combustível para a nossa mudança de vida em direção à santidade. Então eu vou dar aqui algumas sugestões de boas orações que você pode acrescentar no seu dia a dia para viver bem essa quaresma. Caso você ainda não reze o terço todos os dias, se comprometa em fazê-lo nesses próximos 40 dias. Você pode também começar a ir na missa diariamente, caso você só vá aos domingos, ou pelo menos tentar ir mais vezes durante a semana. Mas veja, é importante que você tenha esse comprometimento de tentar fazer uma coisa todos os dias, oferecer esse sacrifício a Deus. Essa constância também é muito significativa. Ela ajuda muito a moldar a nossa vontade, a dominar a nossa vontade. Então faça esse propósito de cumprir algo todos os dias. E se possível, preferencialmente no mesmo horário, para que você possa se forçar a ter essa disciplina. A ideia é que a gente adquira um bom hábito na quaresma e que esse hábito possa ser levado adiante depois que a quaresma terminar. Então a gente não deve passar por ela simplesmente por passar.
A gente tem que viver a quaresma verdadeiramente. E esses exercícios que a gente se propõe a fazer, eles nos ajudam a nos dominar, eles nos ajudam a modificar a nossa rotina, a nossa maneira de viver a nossa fé. Uma oração importantíssima para ser feita na quaresma é a Via Sacra. Você pode fazer ela todas as sextas-feiras, você pode também se comprometer a fazer todos os dias de maneiras mais curtas, né, caso assim se adeque melhor ao seu dia a dia. Há algumas quaresmas atrás, eu fiz o propósito de rezar a Via Sacra todos os dias, mas para que não fosse uma oração muito longa e eu acabasse desanimando no meio do caminho, o que eu decidi fazer? Eu lia a estação e rezava 3 Ave-Marias, que era o tempo para meditar aquela estação. Então, de repente, pode ser uma boa alternativa. Mas é você que tem que ver qual vai ser a oração que vai te aproximar mais de Deus. E também é importante que seja um desafio. Por exemplo, se você já reza o terço todos os dias, por que você não tenta aumentar para o rosário todos os dias? São esses desafios superados que vão nos fortalecendo na fé e na constância. E o próximo pilar é o jejum e a penitência. Então vamos começar explicando qual é a diferença entre jejum e abstinência. A abstinência, ela simplesmente consiste na pessoa não comer carne naquele dia. E quando a gente fala carne, são carne de animais de sangue quente, ou seja, boi, frango, porco. O peixe está sim liberado. Peixe e ovos a gente pode comer normalmente. Porém, é muito importante que a gente não resolva fazer um banquete de frutos do mar, porque não é esse o espírito de penitência que a abstinência nos convida. E qual é o sentido da abstinência? Quando a gente faz uma refeição e não come a carne, naturalmente a gente se sente menos sustentado. Aquela refeição ela acaba sendo mais leve. Então leva menos tempo para que a gente sinta fome novamente. Essa é a ideia, que a gente domine o corpo, domine a nossa vontade e se sinta ali levemente mais enfraquecido durante o dia. E a gente enfraqueça um pouco o corpo para fortalecer o nosso espírito. Já o jejum, além da gente não comer a carne, a gente vai fazer menos refeições. Então, a regra é, você faz uma refeição completa durante o dia, geralmente ali na hora do almoço, mas completa sem se sentir ali muito cheio. Então, você come até quase ficar satisfeito. A ideia é que você saia com um pouquinho de fome ainda na mesa. E aí você vai fazer mais 2 refeições durante o dia, mas essas 2 refeições não podem somar uma refeição completa. Então, você vai passar um pouco de fome, sim, durante o dia. E a ideia é justamente essa, o autodomínio, o controle da vontade, o controle do próprio corpo. E veja lá, porque também não pode ficar beliscando entre as refeições. Então, você tem que viver essa penitência da melhor forma possível, de maneira que te cause, sim, algum nível de desconforto. E aqui, além do jejum, também entra a penitência. O jejum é importante que a gente faça obrigatoriamente na quarta-feira de cinzas e na sexta-feira santa. Mas nas outras sextas-feiras a gente pode fazer a abstinência, apesar de que você também é convidado a fazer o jejum mais vezes durante a quaresma, né? Não apenas a abstinência. Mas além dessa mortificação que tem a ver com o alimento, que é sim uma mortificação difícil de fazer e muito frutuosa, é importante que a gente escolha uma outra penitência. Então, por exemplo, dominar a língua, se comprometer em não falar mal dos outros. Tem pessoas que falam que isso a gente deve fazer o ano inteiro. Claro que isso é verdade. Porém, nesse período de quaresma, a gente pode intensificar os nossos esforços, porque afinal é para isso que serve esse período. Que a gente intensifique a nossa vontade, o nosso querer, para que durante o ano isso vá se tornando menos pesado, para que aquele novo hábito se incorpore no nosso modo de ser. Eu estou lendo esse livrinho aqui, ó, O Bom Combate, que é Jesus conversando com a irmã Amália. E em um dos trechos ele fala algo que me chamou muito a atenção. Jesus fala para ela que saber controlar a língua é um verdadeiro martírio. E é verdade, é interessante Jesus fazer essa comparação. Vamos ser sinceros, às vezes a gente tem motivos reais para falar mal do outro. Às vezes as pessoas fazem coisas que são incontestavelmente erradas. Elas dão aquele material de prato cheio pra gente. E a nossa língua coça para falar a respeito daquilo que aconteceu. Como é difícil conseguir ficar quieto. Não precisa necessariamente ser para inventar uma mentira, para fazer uma fofoca. Mas às vezes é para fazer um comentário de algo realmente errado que outra pessoa fez. E eu tenho certeza que você sabe como
custa ficar quieto perante alguma coisa que nos chama a atenção. Então, por isso que Jesus usa esse termo, o martírio. Realmente é muito dolorido conseguir guardar para si as próprias opiniões, os próprios comentários a respeito da vida dos outros. Então, sim, essa é uma excelente opção de penitência para se fazer na quaresma. É um verdadeiro martírio. Ele diz que é muito difícil encontrar pessoas que consigam colocar rédeas na língua e não dar vazão à sua vontade de se deliciar falando da vida dos outros. E, de fato, essa é a mais pura verdade. Porém, independente de qual penitência você irá escolher, ela não anula o fato de que você deve, sim, fazer o jejum e a abstinência nos dias que são propostos pela igreja. Então, não esqueça, o jejum é na quarta-feira de cinzas e na sexta-feira santa, e a abstinência em todas as sextas-feiras durante a quaresma. Na verdade, a abstinência são todas as sextas-feiras do ano, exceto nos dias em que tem festas na sexta-feira. Aí nós estamos liberados. Mas é sempre bom você fazer a consulta antes para saber quando está liberado e quando não está. E você já pensou em qual penitência você pode escolher? Qual mortificação? Você já parou para pensar em como fazer essa seleção? Veja só, para isso você tem que se conhecer. Você tem que saber o que é que está te atrapalhando. O que está impedindo você de chegar mais perto de se tornar um santo? Quais são os defeitos que você percebe que mais urgentemente você precisa corrigir? E isso é só você que sabe dizer. Tem algum hábito que, por mais que não seja pecado, possa estar te atrapalhando? Então eu vou dar aqui outros exemplos que são interessantes. Eu já vi pessoas que são muito vaidosas, então decidiram fazer como penitência de quaresma 40 dias sem pintar as unhas. E isso foi um verdadeiro tormento. Para alguns isso pode parecer uma bobagem, mas para a pessoa que luta contra a vaidade, nossa, isso é uma penitência muito grande. Se você é aquela pessoa que gosta de dar muito conforto para o seu corpo, que padece do mal da preguiça, você pode fazer a penitência de tomar banho gelado, banho frio todos os dias. Se você percebe que as telas estão roubando muito o seu tempo de oração, você pode diminuir o uso de telas. Você pode fazer o propósito de passar 40 dias sem usar as redes sociais, por exemplo, ou até mesmo ir dormir uma hora mais cedo, deitar uma hora mais cedo, para fazer mais tempo de oração. Quem sabe você tem visto séries que não agregam em nada na sua vida espiritual. Às vezes não são temas pecaminosos, não é que você está vendo alguma coisa ali que seja pecado, mas é um conteúdo que não te agrega em nada. Você pode fazer o compromisso de passar 40 dias sem assistir nada. E a ideia não é que você faça esse sacrifício por fazer, mas que ele te traga verdadeiramente uma mudança de vida, que você possa abandonar um hábito ruim para, em lugar, colocar um hábito bom. Então você larga um vício para adquirir uma virtude. Durante alguns anos seguidos na quaresma, eu fiz o propósito de não ouvir músicas seculares. Então 40 dias sem... Eu já fiz o propósito de passar 40 dias sem ouvir música, 40 dias sem ouvir músicas seculares. Então, só ouvindo músicas católicas. E como foi bom fazer esse propósito? Eu fiz várias quaresmas seguidas, né? Então, tanto a quaresma tradicional quanto a quaresma de São Miguel. Eu fiz várias seguidas esse mesmo propósito. Até que chegou um dia que eu percebi que aquilo não estava me custando nada. Eu consegui finalmente abandonar um mau hábito. Isso não significa que eu não escute mais músicas seculares, mas eu diminui muito a frequência com que eu escutava. Então eu agora escuto muito mais músicas católicas, músicas de Deus que me aproximam, que estreitam o meu relacionamento com Deus, que aumentam a minha fé. E deixei de lado, comecei a ouvir muito menos as músicas que eu ouvia antes. Isso não significa que eu ouvisse músicas indecentes, mas músicas que não me ajudavam em nada com o meu relacionamento com Deus. Então você pode fazer isso, você pode repetir várias vezes a mesma penitência, mas é importante que você tenha essa sinceridade de perceber quando aquilo deixa de se tornar complicado, quando aquilo deixou de se tornar uma penitência. Aí é a hora de você trocar, começar a fazer algo que seja mais complicado. Mas veja como, de fato, a penitência que você escolhe na quaresma, ela pode sim te trazer uma profunda mudança de vida, em coisas que parecem ser pequenas, que talvez para uma outra pessoa pareça ser bobo, mas que você sabe o quanto aquilo melhorou no seu relacionamento com Deus. E é justamente essa a intenção da escolha da penitência que você tem que fazer. E aqui eu vou ler a passagem bíblica que Jesus nos fala a respeito do jejum. Ele fala do jejum, mas aqui você pode considerar qualquer penitência que você escolha junto com o jejum. Está em Mateus capítulo 6,
do versículo 16 ao 18. Quando jejuardes, não fiqueis de rosto triste como os hipócritas. Eles desfiguram o rosto para figurar aos outros que estão jejuando. Em verdade vos digo, já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, perfuma a cabeça e lava o rosto, para que os outros não vejam que estás jejuando, mas somente teu Pai, que está no escondido. E o teu Pai, que vê o escondido, te dará a recompensa. Então, pelo amor de Deus, a ideia não é você escolher uma penitência e sair alardeando para Deus e o mundo aquilo que você escolheu. Que isso seja apenas entre você e Deus. Caso contrário, você já recebeu a tua recompensa dos homens. Quantas pessoas que veem na penitência escolhida, no jejum feito, um motivo de vanglória, um motivo de sair contando para as pessoas para que as pessoas possam elogiá-la, para que ela possa se sentir mais santa, mais católica perante os outros. Eu já vi pessoas que decidem fazer na quaresma a penitência de não comer carne durante os 40 dias. Vamos combinar que é um jejum pesado de se fazer 40 dias sem comer carne, é difícil. Mas a pessoa atormentava tanto a família com aquilo, que eu pergunto, de que adiantou? Em que ela cresceu com aquilo? Primeiro que a pessoa saía contando para Deus e o mundo. Ah, é porque 40 dias para mim é pouco só sexta-feira sem comer carne. Então eu vou passar 40 dias. Ninguém podia comer carne perto dela. Deus o livre se ela chegasse no almoço na casa de uma pessoa e alguém estivesse fazendo carne. Ela já dava um chilique porque Deus que me livre, você está tentando me fazer tropeçar. Agora eu não vou poder sentir cheiro de carne. Quem que vocês estão pensando? Vocês estão tentando atrapalhar a minha quaresma. Então, definitivamente não é esse o sentido. Cuidado para não usar a sua penitência como motivo de vanglória. Tem gente que deixa de comer doce durante a quaresma, deixa de tomar refrigerante durante a quaresma. Isso é muito bom. Mas não adianta nada você deixar de tomar refrigerante e toda vez que você vê alguém tomando refrigerante na tua frente, você fala, não, eu estou fazendo a minha penitência de quaresma. Então, por favor, não se torne um chato arrogante. Guarde para si a penitência que você está fazendo. E assim você vai agradar muito mais a Deus. Queira receber a sua recompensa de Deus. Queira verdadeiramente crescer em santidade e não parecer bonzinho diante dos outros. Vou dar aqui um outro exemplo que é interessante. Imagine que você vai, durante a quaresma, jantar na casa de alguém, de um parente. E depois do jantar, a pessoa faz uma sobremesa maravilhosa. Ela fala que fez aquela sobremesa especialmente para você, porque ela sabe o quanto você gosta daquela sobremesa. Não precisa falar para a pessoa que você não vai comer, sabe? Não distrate, seja carinhoso. Coma. Você não precisa se esganifar, não precisa comer metade do prato. Coma um pedacinho para agradar aquela pessoa. Você não vai estar ofendendo a Deus. É melhor você comer e depois chegar em casa e substituir naquele dia aquela penitência por uma outra coisa. Faça uma oração a mais, faça um ato de caridade a mais. Substitua por outra coisa. E não distrate a pessoa, seja cordial, seja gentil. Isso vai valer muito mais a Deus do que você chegar na casa da pessoa, não comer e ficar falando, não, porque eu estou de jejum, eu estou fazendo a minha penitência de quaresma. Não faça isso. Saiba ter jogo de cintura. Entenda que o que vale para Deus é o seu coração, é a mudança de vida que você quer ter, e não o alarde que você está fazendo para os outros. Eu já vi também pessoas que usam como desculpa o dar exemplo. Então a pessoa fala assim, eu vou contar para todo mundo quais são as penitências, quais são as obras de caridade que eu estou fazendo, porque eu tenho a obrigação de dar exemplo para as pessoas. Baixa um pouquinho a bola, não é bem assim. A gente tem que dar o exemplo silenciosamente, as pessoas elas precisam ver e entender que tem algo diferente conosco, mas não é o nosso papel se colocar nesse lugar de exemplo de ninguém. Veja que isso é uma desculpa muito bonita, muito harmoniosa aos ouvidos, que faz com que a gente se sinta especial e que a gente tenha uma desculpa para poder se vangloriar dos atos que estamos fazendo. Então não se esqueça dessa passagem que Jesus nos fala lá em Mateus. Não fiqueis de rosto triste como os hipócritas. Não demonstre aos outros o que você está fazendo como os hipócritas fazem. Quem assim faz já recebeu a sua recompensa aqui mesmo. E aí eu te pergunto, o que você prefere? Receber recompensa dos homens ou receber uma grande recompensa do próprio Deus? E o último pilar é o pilar da caridade, o pilar da esmola. Veja que essa questão da esmola ela é muito controversa. Tem gente que pensa que dar esmola é simplesmente dar dinheiro para mendigos, para as pessoas que moram nas ruas. E não, existem várias outras maneiras da gente praticar a esmola. Então veja, a caridade, a esmola, ela pode ser feita de 3 formas. Materialmente, em forma de tempo,
e em forma espiritual. Materialmente, você pode sim oferecer a esmola para alguém na rua que esteja passando por alguma necessidade. Você pode doar também o seu dinheiro para a igreja. Você pode ajudar alguém que você saiba que está passando por alguma dificuldade, de repente comprar um remédio, pagar uma conta de luz. É um bom momento para você pensar em fazer uma limpa no seu guarda-roupa, na sua casa, ver o que está sobrando e doar com desprendimento. Ter esse exercício do desapego. Inclusive, essa também é uma boa penitência para a quaresma. Se você é muito apegado às coisas materiais, faça o compromisso de, nesses 40 dias, separar coisas que você não usa, mas que você tem apego. É também um grande exercício de penitência. E também se encaixa nessa questão da esmola. Você vai dar aos outros coisas que podem lhe ser úteis, coisas que as pessoas às vezes estão precisando, que muitas vezes aí na tua casa está só trancando o canto. A outra forma de esmola é oferecendo o seu tempo. Então você pode fazer um trabalho voluntário na igreja, você pode se oferecer para ajudar alguém na sua casa, na sua família que está precisando de ajuda. Quem sabe você pode se organizar para lavar mais a louça durante esse período, ajudar na sua casa, ajudar sua esposa, ajudar seu marido, ajudar sua mãe, seus irmãos, de alguma maneira com alguma tarefa doméstica que custe o seu tempo. De repente você conhece alguém, algum idoso que está precisando de companhia, que precisa conversar, que precisa ser ouvido. Às vezes você pode ir na casa de um amigo, de um parente, perceber que a pessoa está passando por algum momento de dificuldade. Você pode se oferecer para passar uma vassoura na casa, você pode se oferecer para lavar uma louça. Então são tarefas, são maneiras de você ofertar o seu tempo para Deus. E a terceira forma de esmola é a partir da oração, é a esmola espiritual. Você pode rezar pela conversão dos pecadores, como a Nossa Senhora nos pede. Você pode rezar pelas almas do purgatório. É um grande ato de misericórdia, que com certeza vai agradar muito a Deus. E uma outra ideia para a esmola material é você pegar o dinheiro que você economiza lá no seu jejum, lá na sua penitência, e ofertar para alguém que esteja precisando. Então, por exemplo, nas sextas-feiras você vai deixar de comer carne. Esse dinheiro que você usaria para comprar carne, você de repente doa, coloca num envelopinho. No final da quaresma você pede para Deus te mostrar aonde que você pode doar, ofertar aquele dinheiro. Com certeza Deus vai te mostrar alguém que está precisando, alguém que vai fazer um bom uso daquele valor. Então essa é uma boa maneira de você saber como você pode ofertar a sua esmola material. E lembra que eu falei que a quaresma não deve ser um período apenas passado de qualquer jeito? A gente deve viver totalmente de coração, se entregar a essas práticas, essas ações que nos são propostas. Vamos fazer uma análise delas. Se você for ver bem, a oração, ela nos permite mudar o nosso relacionamento com Deus. Ela estreita os nossos laços com Deus. Já o jejum e a penitência muda o relacionamento que temos com nós mesmos, o relacionamento com o nosso corpo, o relacionamento com as nossas ações. E por fim, a esmola, ela melhora o nosso relacionamento com o outro. Então, se ela for bem vivida, ela vai mudar a nossa maneira de amar. Amar melhor a Deus, amar melhor a nós mesmos e amar melhor ao próximo. Então é um verdadeiro convite a melhorar, a aprofundar a nossa vivência do Evangelho. Então você percebe que a quaresma, ela não tem nada a ver com tristeza, ela está mais relacionado com uma limpeza espiritual, com uma preparação para que na Páscoa Cristo brilhe ainda mais em nós. A quaresma é um presente do alto de Deus para cada um de nós, para que a gente possa se aproximar ainda mais dele. Então, antes de encerrar esse vídeo, eu vou deixar para você aqui mais 5 sugestões de penitência para você viver bem essa quaresma. Mas antes disso, se você gostou desse vídeo, eu vou pedir para você se inscrever aqui nesse canal. E se você acha que esse conteúdo pode ser útil para alguém que queira viver bem essa quaresma, já manda para essa pessoa. Manda lá no seu grupo da paróquia para pessoas que ainda têm dúvidas sobre esse tema. Quem sabe você tem um amigo que está afastado da igreja, já manda esse vídeo lá para ele também. E por último, se você puder, curta aqui o vídeo. Isso me ajuda muito a fazer com que esse conteúdo chegue a mais pessoas. Eu não sei se você sabe, mas quando você curte e quando você compartilha esse conteúdo, ele chega para mais pessoas e assim você também me ajuda a evangelizar. Então vamos lá para as nossas 5 sugestões de penitência. A primeira é não reclamar de nada. Evite, guarde a língua de fazer qualquer tipo de reclamação. A penitência número 2 é rezar um mistério do terço por alguém que magoou você. É um convite ao perdão. O terceiro é desinstalar aquele aplicativo que está fazendo você perder tempo com fofoca, observando a vida dos outros, está tirando o seu tempo de oração. A quarta sugestão é se comprometer de ir dormir 1 hora mais cedo. Parece uma coisa tão simples, mas como é difícil a gente conseguir se desligar das tarefas do dia a dia ou até mesmo das distrações do celular, das séries, das coisas que a gente gosta de fazer. E dormir 1 hora mais cedo, descansar para no dia seguinte ter mais energia para poder servir melhor a Deus. A
quinta sugestão que eu vou te dar é, de repente, se você tiver condições, vá a pé para o seu trabalho, para a escola, para a faculdade, ou volte no final do dia. Assim você se propõe a fazer um esforço físico maior. E de quebra ainda se exercita. Cuida melhor do templo do Espírito Santo. Quem sabe você pode se comprometer a iniciar uma atividade física, de repente você está muito sedentário, cuidar melhor da sua saúde, se propor a fazer uma atividade física que cuide da sua saúde, que cuide do templo do Espírito Santo. O exercício ele não é simplesmente uma questão de vaidade, mas ele também nos ajuda a cuidar do corpo que Deus nos deu. Isso é bom, é agradável a Deus. E vamos combinar que muitas vezes, para muitas pessoas, é algo que custa muito de ser feito. Então pode sim ser uma penitência muito agradável a Deus, que vai te causar uma boa mudança de vida, vai te trazer um novo bom hábito, e que pode sim te aproximar mais de Deus, que pode inclusive te dar mais energia para cuidar dos assuntos de Deus, para cuidar melhor da sua família, do trabalho que Deus te confiou. Já parou para pensar nisso? E por último eu vou repetir algo que eu acabei de falar. A quaresma não é motivo de tristeza, pelo contrário, é motivo de alegria. Afinal de contas, ela nos convida a largar o pecado e se aproximar mais da santidade. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e que ele possa te ajudar a buscar um pouquinho mais as coisas do alto. Até mais!